Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E antes de começar, não esqueçam de deixar um joinha e de se inscrever aqui se você ainda não é inscrito no meu canal. O vídeo de hoje é totalmente diferente aqui do canal. Eu vou fazer uma comparação entre a série Os Bridgertons com os livros. A gente vai conversar um pouquinho sobre as diferenças, enfim, sobre a série. Vocês sabem que eu gosto muito de ler, inclusive já teve um tour pela minha estante de livros aqui no canal. Vou deixar o card aqui em cima pra vocês. E eu tava super ansiosa pra sair a série, porque é uma série que eu amo muito de livros, né? E eu pensei, vou fazer um vídeo no canal pra gente conversar um pouquinho sobre isso, porque no meu convívio não tem ninguém ainda que assistiu. Eu falei, quero conversar, nem seja aqui com o meu celular, e quem sabe as pessoas comentem e a gente pode bater um papo sobre isso. Enfim. Então, gente, a série Os Bridgertons saiu ontem na Netflix, no Natal. Eu terminei de assistir agorinha mesmo. E já tô gravando vídeo pra vocês. Ela conta a história basicamente desse livro aqui, que é o Duque e Eu, que é o primeiro livro da série Os Bridgertons, da Julia Quinn. Essa série é composta por 9 livros e conta a história de 8 irmãos. E nas outras temporadas, os outros irmãos terão as suas histórias contadas, né? Nessa primeira temporada a gente viu a história da Daphne e do Simon. E o que eu esperava, assim, da série, gente, foi completamente atendido em algumas coisas. Eu achei extremamente romântica. Nossa, as cenas de dança, dos bailes, assim, aliás, cada cenário maravilhoso na série. Nossa, muito, muito bonito mesmo. Os cenários, assim, impecáveis. Achei a trilha sonora impecável também, muito boa. Olha, as cenas de danças foram as mais românticas, chega a dar um coração quentinho, assim, pensei, nossa, fiquei tocada pelas séries, pelas partes de dança, achei muito bonito. E só que tiveram algumas partes, assim, que fugiram completamente do livro e que eu fiquei tipo, nossa, eu já esperava, claro, que algumas coisas não seriam iguais e que eles colocariam coisas a mais, né? Porque a experiência de você ler um livro é totalmente diferente de você assistir uma série, né? Na série você precisa ter aquele drama maior pra série conseguir te prender, ao contrário dos livros. Os livros da Julia Quinn geralmente são livros mais levinhos, que a gente consegue ler mais rápido, não tem tanta reviravolta, podemos dizer assim, não tem tanto drama assim. O maior drama geralmente é o que o casal tá vivendo mesmo, e depois eles já se resolvem e fica por isso mesmo. Mas na série a gente não consegue ficar focado somente no casal, né? Tanto que existe lá o drama do Anthony, né? Que ele tem um caso com aquela cantora de ópera que é a Sienna. E isso, gente, não existe no livro, tá? E quero dizer pra vocês, terá spoilers aqui, nesse vídeo terá spoilers da série, tá? Então, quem não assistiu ainda ou quem não quer saber, dá um pause aí. Mas essa questão do caso dele com a Sienna não existe nos livros. E eu fiquei tipo, que? Como assim? É porque no livro também a gente não consegue ver tantos pontos de vista, né? A gente tá lendo a história do Simon e da Daphne e a gente não consegue acompanhar a história, o que tá acontecendo ao mesmo tempo com o Anthony. Então, ele tem o seu livro, o segundo livro é a história dele. Então, na próxima temporada, a gente vai saber a história dele. E eu achei, assim, não gostei do relacionamento dos dois. Eu poderia simpatizar com esse relacionamento e com ela, assim, se eu já não conhecesse a história dele e se eu já não soubesse com quem ele vai ficar, tá, gente? Não que eu não goste da Sienna como pessoa, como personagem, mas pelo contrário, eu senti muita empatia pelo que ela passa, porque naquela época existia uma grande distinção social. As mulheres que não se casavam ou que fossem diferentes do que o padrão sugeria, elas eram extremamente julgadas, não tinham um lugar na sociedade, assim como as ditas damas. Mas como eu sabia com quem ele ia ficar, isso eu fiquei, toda vez que eles apareciam juntos, eu ficava, ai meu Deus, como assim, sabe? Enfim, outra questão que surgiu na série e que não existe nos livros é a Marina Thompson. E foi outra questão que eu fiquei tipo, ai gente, porque ela quase casou com o Colin, né? E o Colin
Gente, ele vai ficar com uma pessoa que eu não vou falar ainda, porque vocês não sabem, quem leu ali os livros sabe, mas eu não vou falar aqui pra vocês não ficarem bravos comigo. Mas a hora que eu achei que ele ia casar com ela, eu pensei, gente, mas como assim? Será que vão casar ele com outra pessoa? Não é possível. E eu não gostei do jeito que ela tratou a Penélope, porque a Penélope é uma personagem muito querida. E eu fiquei super com dó dela. Nossa, eu fiquei super chateada. Eu entendi que ela tava, assim, fazendo o que ela podia por ela e pelo filho dela, que também é uma outra questão que a gente percebe que eles tentaram colocar, assim, um ponto de vista feminino naquela época, que as mulheres não tinham direitos, não tinham escolhas, né, gente? A única escolha que a mulher tinha naquela época era arrumar um marido, casar e pronto. Mas, enfim, tirando isso, se ela tivesse... Ela poderia ficar na série, eu não sei se ela voltará ainda pra segunda temporada, mas o Colin não era pra ela, gente, o Colin é pra outra pessoa. E eu também achei um pouco precipitado da parte deles já falar que a Penélope é a Lady Whistledown no final do último episódio. Isso é uma coisa que a gente só descobre nos livros lá na quarta temporada, no quarto livro. Então a gente fica assim, vários livros sem saber quem é a Lady Whistledown. E eles já contaram na primeira temporada. Eu imagino que foi assim, eles contaram pra gente poder ter um gostinho, ficar curioso pra próxima temporada. Mas isso nos livros demora bem mais, o que é legal. Eu acho que seria mais legal se eles tivessem esperado. E eu achei muito legal também que eles não se prenderam tanto a como os personagens são nos livros. Eles colocaram muitos personagens negros e que nos livros isso não existe, tá, gente? Os personagens são todos brancos. O Simon, inclusive, ele é branco nos livros, branco do olho azul, se eu não estiver enganado. E na série ele é maravilhoso. Inclusive, gente, é uma série que não é aconselhado vocês assistirem com os pais, tá? Porque tem bastante cena mais quente, assim. Não tanto como nos livros, tá? Nos livros ainda é um pouco mais. Na série eles pouparam um pouquinho aí. Mas mesmo assim tem umas cenas aí que não é aconselhável assistir com os pais. Mas enfim, gente, o Simon é negro, né, na série. E assim, maravilhoso. Legal isso que eles fizeram. E enfim, gostei muito. Outra coisa que não existe nos livros é que na primeira temporada aí, o pai da Penélope morre, né? Morre não, é matado. Os dois carinhas lá que emprestaram o dinheiro pra ele, que ele apostou o dinheiro na luta, acabaram matando ele. Isso não acontece nos livros, tá, gente? Eu achei também isso meio descabido, mas assim, ok também. E, na verdade, ele é um personagem que aparece muito pouco nos livros, eu nem lembro de ter visto alguma coisa sobre ele. Mas, enfim, eu achei no geral que foi uma primeira temporada muito boa mesmo. Atendeu as minhas expectativas, com certeza vou ficar muito curiosa pra segunda. Eu achei que, mesmo eles colocando algumas coisas que a gente não esperava, foi uma série muito boa. Outra questão também é o Benedict, que tem um caso com a modista, né, com a Madame Delacroix. Isso não aparece, o livro do Benedict é o terceiro, tá, gente? E, assim, como eu disse, enquanto a gente tá lendo os outros livros, a gente não sabe muito dos outros irmãos. Mas o Benedict, eu não lembro, só falta ele se apaixonar por ela agora. Também não vai ficar com ela, gente. Outra pessoa vai surgir aí. Mas, gente, todos eles, os homens, principalmente naquela época, os homens eram muito caracterizados como libertinos. Mas não é que eles eram libertinos, eles eram igual as pessoas são hoje, né? Que as mulheres naquela época, elas não podiam namorar, ficar com ninguém, elas tinham que... Elas casavam sem saber de nada, como era ter um relacionamento mais íntimo com uma pessoa. E, assim, elas se casavam às cegas e descobriam na hora. Nunca tinham dado uns beijinhos, nem nada, enfim. Agora não, os homens tinham as suas oportunidades, né? Porque eram
homens. Então eles eram caracterizados como libertinos e todos os irmãos praticamente dos Bridgertons eram caracterizados como libertinos. Então, gente, como assim? O Anthony se apaixonou pela Sienna, o Benedict ficou meio caidinho aí pela modista, sendo que todos eles nos livros eram caracterizados como libertinos, e aí eles conheceram as respectivas pessoas que eles vão casar. E aí eles se apaixonaram e foi aquela coisa meio que de primeiro amor. E isso na série eles meio que deram uma mudada aí, porque principalmente o Anthony, ele vai conhecer a mulher dele e sendo que na série a gente meio que entende que ele gosta demais dessa cantora de ópera, mas no livro, assim, não tem nada disso não. Do Benedict também é que a modista foi embora, né, no final, ela foi embora pra França. Mas ele também já tava meio que gostando dela, e sendo que no livro não, também não tem nada disso. Eu fiquei tipo, né? Mas enfim, acho que no final não vai atrapalhar em nada, vão ficar com as mesmas pessoas que ficaram nos livros. Mas, enfim, isso só me veio à mente agora. Mas o que eu achei bem legal, que é uma reflexão que existe na série da Netflix e que a gente não tem muito lendo os livros, porque eu leio muito romance de época, tá, gente? É um dos meus gêneros favoritos. E os livros da Julia Quinn, como eu disse pra vocês, geralmente são livros mais curtinhos e mais leves de ler. Não são aqueles tipos de livro que trazem uma mensagem, sabe? Por trás, pra você refletir, mas enfim. E a série, por outro lado, eles colocaram alguns personagens a mais, como a Marina, como a Sienna, que a gente percebe como era a vida da mulher naquela época. A mulher, ela tinha uma única obrigação: casar e cuidar dos filhos e ficar em casa. E, tipo assim, é uma coisa que a gente vem pensando muito ultimamente, né, que as mulheres continuam lutando pelos seus direitos, apesar de a gente ter evoluído demais. Mas a gente percebe que, apesar de a gente ter evoluído, a gente tem muita coisa ainda para correr atrás. E além de a mulher ter essa preocupação de se casar, de ter filhos, ela ainda tinha que ter uma grande preocupação em ter um filho homem, que a gente percebeu na série com a mãe do Simon, né? Que o pai dele queria que ela tivesse um filho, ela não conseguia engravidar. Não sei porquê, na série também, nos livros também não falo, mas ela não conseguia engravidar, até que ela consegue engravidar, e ele queria especificamente um filho homem. E naquela época, se você não tivesse um filho homem, você tava perdida, porque o título, por exemplo, o do Simon, ele é um duque, né? Esse é o título dele. Então, se você não tivesse um filho homem, esse título sairia da sua família, iria para primos ou irmãos, enfim, né? Iria para outras pessoas, porque ter uma filha era praticamente nada. Era só um peso que você carregava. E ao contrário da família Bridgerton, isso que a gente consegue perceber na série um pouquinho, nos livros mais, tá, gente? Que eles são uma família muito unida, que se amam muito. O Anthony, ele é muito super protetor na série. No livro não é essa coisa tão assim, sabe? Irritante como foi na série. Mas ele é muito super protetor porque ele perdeu o pai. A gente vai saber o motivo provavelmente na segunda temporada, tá? Existe uma questão, até porque existe aquela abelhinha no final da série que, a hora que tá acabando, aparece uma abelhinha voando. Existe um porquê daquela abelhinha também. Mas ele perdeu o pai e ele teve que assumir a família, mas no geral eles são uma família que é muito unida, que se amam muito. A gente percebe isso também quando o Simon tá jantando com eles, logo nos primeiros episódios, e ele fala: nossa, mas vocês jantam todos juntos, até as crianças na mesa, porque aquilo era incomum pra época. As crianças eram criadas totalmente longe dos pais, não comiam juntos, só em alguns momentos que poderiam ficar juntos. E eles são uma família um pouco mais incomum nesse quesito, porque eles são muito unidos para os padrões da época. E isso também é muito bonito de se ver. A gente também percebe que, apesar de eles serem muito unidos, a mãe da Daphne que inclusive uma personagem muito querida, que eu gostei bastante de ver ela na série. Nos livros eu não
tinha focado tanto nela, mas na série a gente consegue perceber que ela é uma mãe extremamente amorosa, que apesar de ela se casou por amor, tá, gente? Porque na época também era assim, meio, nossa, né? Casou por amor, como se houvesse outra opção. Mas ela amava muito o pai dos filhos dela, né? Mas ela não conseguia dizer pra Daphne o que aconteceria na noite de núpcias depois que ela casasse. E a Daphne ficou super chocada porque ela não sabia como se fazia um neném. Enfim, gente, coisas da época que a gente assiste a série e a gente fica pensando, nossa, como pode existir uma época que isso aconteceu, né? Mas enfim, no geral eu gostei bastante da série, tá? Eu achei que foi muito boa. Provavelmente nas próximas temporadas a gente vai ter umas coisas também que não aconteceram nos livros, mas fazer o que? É normal, né? Eles precisam dar um gancho para as próximas temporadas para as pessoas poderem assistir. Eu espero que eles consigam contar a história de todos os irmãos, né? Porque tem o Gregory, que é o menorzinho, enfim, consiga contar a história de todos. Mas, enfim, é uma série que eu gostei bastante, acho que vale bem a pena assistir. É uma série que é levinha, você não fica com aquilo girando na mente, sabe? Pensando, enfim. É o meu tipo de série favorita, eu gosto muito de série levinha desse jeito. E é isso, gente. Se vocês assistiram, comentem aqui pra gente conversar um pouquinho sobre isso, eu vou gostar muito. E até o próximo vídeo. Tchau!